quanto mais o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Creia. E vamos hoje fazer um culto diferente. Vamos. Nós vamos hoje declarar para o céu: olha, nós somos teus filhos, e esse lugar é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, e essa tua palavra, ela nos dá autoridade para declarar que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, não há outro além de ti. Deus, toma esse culto em tuas mãos. Estamos aqui para te louvar e te adorar, porque cremos, ó Pai, que o Senhor está fazendo infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que haja, Deus, milagres nessa noite, que a tua palavra, ó Deus, que será pregada, ela venha, ó Pai, para mudar a nossa vida, para mudar, ó Deus, o nosso destino, porque a tua palavra diz e declara que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, toda honra, glória e louvor seja dada a ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que entrarem por essas portas, aqueles que nos assistem pela internet, que também, ó Deus, a tua graça os alcance, e que saiamos nessa noite daqui cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo, e ao chegar no nosso lar possamos declarar que Jesus vive e reina em nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos, e o fazemos em nome de Jesus. E a igreja diga: vamos aplaudir a Ele, que é digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia. Esse mês é o mês que estamos falando sobre a fé. E nessa noite, que possamos tocar as vestes do Senhor Jesus, que possamos ter fé para mover montanhas, que possamos ter fé para ver o impossível acontecer. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Aleluia. Mostra-me tuas vestes. Permita-me, Senhor, permita-me tocar. Só assim sararei. Se eu ouvir rumores, clame o nome do Senhor, teu nome eu clamarei. Filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Não há multidões que me faça desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei, e ao chamar sua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós, e o poder da fé faz revelar o poder de Deus. Aleluia, clame o nome do Senhor nessa noite. Oh Deus.
desistir. Não desista, não desista. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei, e ao chamar sua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós, e o poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé com as minhas obras, me transponho ao sobrenatural. Os limites se curvam quando colocamos a fé em ação. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós, e o poder da fé faz revelar o poder, o poder, o poder de Deus. Aleluias, te adoramos, Deus. Santo, santo Deus, aleluia. Santo é teu nome, Deus. Oh, aleluia. Adoramos a ti nessa noite, Senhor. Santo, santo. Oh, Deus, te adoramos nessa noite. Te adoramos. Adore ao Senhor. Estás aqui, eu sinto sua presença. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando sua graça. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui,
manifestando os teus milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, sarando as feridas. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo poder está em suas mãos. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Cremos no seu poder, no seu amor, Deus. Só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna, as palavras que nos conduzem ao caminho certo. Que possamos ouvir a voz do Senhor, que possamos entender a palavra dEle. Obrigada, Deus. Santo, Santo, Santo Deus. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna.
transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens, só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens, Senhor. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transforma. Eu nunca vou me esvaziar, Senhor, enche-me de ti, até transforma. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida, oh Deus, eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me. Peça ao Senhor, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida, oh Deus, eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, tu és o Emanuel, enche-me nos teus, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, até transborda. Oh Deus, enche-me, Deus, até transbordar, Senhor. Enche-nos, Deus, nessa noite, enche-nos, Deus, até transborda.
Vamos orar? Você que precisa de um sobrenatural de Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você pode se ajoelhar aqui à frente, você pode se ajoelhar no seu banco, você pode ficar sentado no seu banco, mas o importante é que você agora possa de fato clamar ao Senhor. Abrimos o culto declarando que Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas tudo vai depender da nossa fé. Mas a nossa fé precisa estar em Cristo Jesus, porque só Ele faz todas as coisas. Vou chamar o pastor Ricardo para nesse momento fazer essa oração. Senhor, nós louvamos ao Senhor, glorificamos a Ti, Deus, pelo que Tu és para nós. Tu és o Deus Emanuel, o pão vivo que desceu do céu, Senhor, o Deus que nos concede vida eterna, nos concede paz, alegria, renovação. Ó Deus, e muitos, ó Deus, entraram aqui, Deus, buscando, pedindo, clamando, Deus, por renovação, restauração. Ó Deus, manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta, Senhor, a Tua bondade, Senhor, para com essa mãe. Ó Deus, manifesta, Senhor, a Tua glória sobre a vida desse filho, liberta, transforma, restaura, restitui, ó Deus, a convivência familiar, glorifica, ó Deus, o Teu nome. Ó Deus, restitui, Senhor, a saúde, a força, ó Pai, restitui, Senhor, através da fé de cada um, ó Deus, a Tua bondade e fidelidade para com essa família. Senhor, em nome de Jesus, quebra cadeias, desfaça, Senhor, todo tipo de laço. Ó Deus, glorifica o Teu nome, restaura a paz, restaura, Senhor, a comunhão e a convivência familiar. Ó Deus, através do Teu Espírito Santo, toca, Senhor, restaura, ó Deus, quebranta coração, glorifica, Senhor, o Teu nome. Ó Deus, quebra cadeias, desfaça, Senhor, toda a armação do maligno. Ó Senhor, Tu és o Deus Emanuel, e nós cremos, ó Deus, no Teu poder. A nossa vida, Senhor, foi entregue a Ti cegamente. A nossa família é Tua, Senhor, em nome de Jesus, restaura para a glória do Teu nome. Senhor, aquele que entrou aqui hoje, ó Deus, buscando uma resposta, fala com ele, fala com ela, Deus, através da Tua poderosa palavra. Deus, nós Te louvamos, nós cremos, ó Deus, em Ti, nós, Senhor, esperamos em Ti, a nossa fé está em Ti. Ó Deus, manifesta o Teu poder e a Tua bênção, abençoe a Tua igreja, abençoe essa semana, Senhor, que entraremos em festividade de louvor e adoração ao Teu nome, pela vida da igreja nessa cidade. Toma seus pastores nas Tuas mãos, toma tudo e todos em Tuas mãos, pois a Ti pertence a glória, a honra e o poder. Nós Te louvamos em nome de Jesus, amém. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me, até transbordar. Eu tenho um aviso para todos os adolescentes. Nesse momento nós teremos um estudo bíblico e oração no templo menor, aqui embaixo, somente para os adolescentes. E esse estudo será dado com o pastor Edmilton. E o tema dessa noite é namoro. Estou pronto, mas meus pais não me entendem.
Então, se você é adolescente, você pode ir para o templo menor, que vai ter lá um estudo bíblico e oração, e o tema é namoro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Paulo. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Não dá para entrar na casa do Senhor e não ser notado. Se você nos visita pela primeira vez, por favor, fique de pé. Vai um nazareno abençoado te dar um abraço aí, te dar um aperto de mão. Olha, esses que estão de pé estão nos visitando. Tem uma jovem lá, por favor, dê um abraço nela. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos contentes de vocês estarem aqui. Para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Sinta-se à vontade. Esse não é outro senão a casa do Senhor. Um momento muito especial para nós agora, que é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu peço para que o visitante fique à vontade. Se você quiser ofertar bem, se você não quiser também, esse é um louvor daqueles que entenderam que tudo aquilo que vem às suas mãos vem do Senhor. Queria pedir você para ficar de pé só um pouquinho. Queria pedir para aquele que se encontra disponível para o mercado de trabalho, para você não abaixar a sua mão enquanto nós oramos. Porque com certeza Deus tem um milagre para você. Ainda está acabando o mês. Nós falamos, amanhã é o último dia, mas o milagre pode acontecer. E não é amanhã, pode ser hoje ainda. Para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Aqueles que estão com a causa na justiça também, por favor, mantenha suas mãos erguidas, porque com certeza Deus tem um milagre grande para fazer nessa noite. Já está falando conosco desde a primeira oração e vai continuar falando nessa noite. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, pelos teus filhos e filhas aqui nesta casa. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O maior pão que nós recebemos foi o pão que desceu do céu aqui. Não é o maior evento da terra o homem pisar na lua, mas o maior evento é o próprio Deus pisar aqui. E nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador e supridor das nossas necessidades. É Ele, Senhor, é o Senhor que faz os milagres que nós precisamos, porque nós confiamos em Ti. Obrigado pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer na nossa vida. Toma cada profissional liberal, cada aposentado, cada trabalhador, esse pessoal que pega o trem de manhã. Estivemos banhando-os de amor no mês passado, Estamos, para a glória de Deus, continuando fazendo esse trabalho. É o Senhor que nos sustenta. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão pelo muito que o Senhor tem feito por nós. E oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Vamos louvar ao Senhor, com tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo, sim, por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre seguir. Você pode cantar ao Senhor? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita.
Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A igreja do Senhor, você quer entregar tudo ao Senhor? Então cante. Tudo entregue. Aleluia. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Queremos falar agora com você sobre o nosso relógio de oração. Nós temos a certeza que temos cantado muitas vezes que nós cremos no poder da oração. E para nós, como igreja do Senhor, nós podemos mudar cenários de situações quando nos propusermos a orar. Então, a partir do domingo, 6 da manhã, nós estaremos aqui até as 18, de meia e meia hora, orando por todas as causas possíveis e impossíveis. Mas a Bíblia nos declara que há alguma coisa impossível para o Senhor. Então, quando você dobra o teu joelho no altar aqui, quem quiser vir a partir das 6, eu estou aqui às 6:30 da manhã, tem um grupo que vai estar às 6 da manhã, eu vou estar às 6:30, o Ministério de Louvor às 7 horas, e assim sucessivamente até às 18 horas, os cultos serão normais. Parece que nós só não teremos, o culto das 17, não é isso? Não teremos somente o culto das 17, mas estaremos aqui orando ao Senhor, clamando por todas as situações. Então você é o nosso convidado. E também, nós estamos completando agora, no dia 7 de setembro, 52 anos de idade. E nós temos uma programação extensa aqui, dia 2, 3, 5, 6 e 7 de setembro, com o nosso batismo na parte da manhã. Vai ser uma bênção você estar aqui conosco. E eu queria desafiar você a convidar uma pessoa. Você é o próprio convite para essa pessoa para estar aqui no nosso aniversário. Traga um convidado, uma pessoa que você gostaria tanto que estivesse aqui conosco. Num desses dias aí, escolhe o dia, deixa a pessoa escolher o dia e você se compromete em trazê-la aqui na igreja para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, a paz do Senhor. Glória a Deus. Queremos orar agora por você que fez aniversário essa semana, aniversário de nascimento, aniversário de casamento. Os pastores estarão aqui orando por você. Se você quiser representar alguém da sua família, você também pode fazê-lo. Só vir aqui e falar: olha, eu estou representando meu irmão, minha irmã, minha filha, minha mãe,
meu pai. Queria chamar a pastora Vânia para fazer essa oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada vida de joelho dobrado no teu altar, reconhecendo o Senhor como o Senhor de suas vidas. Ô Pai, obrigado, porque fazer aniversário é marcar mais um tempo nesta terra, tempo em que o Senhor tem dado vida, e vida com abundância, porque o Senhor é aquele que está presente em cada uma dessas vidas. Deus, nosso desejo é que cada um desses possam, por muitos e muitos anos, Pai, receber do Senhor vida, saúde, alegria, prosperidade e tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Somente aqueles que têm um Deus tremendo como o nosso, que é aquele que está até o final da nossa jornada. Obrigado, Senhor, até mesmo, Deus, pelos dias difíceis, que são experiências que cada um deles marcaram. Assim eu oro, agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, chegou um momento também importante, que é o momento da palavra, convidar o pastor Bruno Fernandes. Pastor Bruno Fernandes é da Assembleia de Deus de Campo Grande, terra boa, muito terreno. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos orar? Pode estender suas mãos? Senhor, nós te louvamos pela vida do teu filho, suplicamos a tua graça sobre ele, que ele seja, Deus, como tem sido um canal nessa noite de bênção do Senhor, que a tua igreja saia daqui alimentado, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo. Nós nos alegramos por esse momento e nós te pedimos a tua bênção e assim nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diga, Deus te abençoe. Sim, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala, diga glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande poder retornar aqui à primeira igreja do Nazareno em Nilópolis. Eu estive há uns 2 meses atrás aqui, retornar é sempre uma alegria estar com essa igreja tão vibrante, viva, equilibrada, abençoada. É uma honra muito grande para mim. Que Deus abençoe a sua vida. Você que após um longo dia de trabalho, um dia de resolver muitas coisas, veio à casa de Deus, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção, tem uma palavra para o seu coração. Vamos ficar de pé para nós lermos um texto da palavra de Deus, para a nossa reflexão. Eu quero refletir com você sobre Moisés. Para tanto, abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, no capítulo de número 2. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo 2, para a nossa reflexão. É bem fácil de achar. Segundo livro do Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo 2, quem já achou, diga achei. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio, e a sua irmã ficou de longe para saber o que lhe haveria de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou.
E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio, repete comigo, um egípcio, feria um hebreu. Pode falar, um egípcio feria um hebreu. E olhou para um e para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, repete comigo, matou o egípcio, e escondeu-o na areia. Capítulo 3, um pouquinho adiante, diz assim a palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus em Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me a. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra. Antes de se assentar, segure a mão desse crente abençoado que está ao seu lado e diga para ele: nesta noite, diga, irmão, nesta noite, a sua bênção, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Pode se assentar adorando a Jesus. Aleluia. Eu não tive medo de uma leitura mais extensa, porque primeiro eu sei que só a leitura da palavra já é suficiente para te abençoar, e eu sei que essa é uma igreja que gosta de Bíblia. O personagem que eu li sobre ele, que é Moisés, o capítulo 2 e também a primeira parte do capítulo 3, são dois textos que mostram para nós a respeito do início da vida e de um acontecimento muito importante que também decidiu a vida deste personagem tão importante para nós que somos igreja e também para o povo judeu, que foi Moisés. Moisés foi levantado por Deus num período muito complicado. O seu nascimento já se deu num período complicado. O livro do Êxodo, no capítulo 1, vai mostrar para nós o contexto em que nasceu Moisés. Foi um contexto de uma briga étnica, de uma opressão étnica dos egípcios sobre os hebreus, onde a Bíblia diz que se levantou no trono do Egito um faraó que não conhecia Deus, que não se lembrava do Senhor, que não se lembrava dos feitos de José, que não se lembrava de como José foi bom para o Egito. Então esse faraó, que não se lembrava de nada disso, portanto era um ingrato, um sem memória, ele começa a enxergar o povo de Deus, o povo hebreu, com um olhar de muita maldade, porque ele começa a olhar para o povo e perceber que o povo hebreu era um povo muito forte, era um povo que se multiplicava muito, era um povo que estava crescendo muito. Ele começou a olhar para o povo e perceber no povo hebreu uma ameaça muito grande para ele mesmo ali no Egito e para os demais egípcios. E a Bíblia diz que ele chama os sábios dele e diz: olha, vamos usar de astúcia e de sabedoria com os hebreus, porque eles já são mais numerosos que nós. E vamos oprimir eles a fim de frear esse crescimento. Porque ao passo que os egípcios cresciam muito pouco, cada casal tinha, por exemplo, um filho, os hebreus tinham muitos filhos, cada casal de hebreus tinha 3, 4, 7, 10 filhos. Eu costumo dizer que os egípcios se espantaram com os hebreus, porque os hebreus do tempo de Moisés eram mais ou menos iguais aos crentes de antigamente, tinham muitos filhos. E eu falo isso com propriedade porque a minha avózinha, que era crente, teve mais ou menos 20 filhos. Não tinha rede social, não tinha internet, televisão era pecado e vovó fazia filho para a glória de Deus, para encher a igreja. Então os hebreus iam crescendo muito e isso foi gerando no coração de Faraó um medo muito grande. Ele começou a olhar para o povo, preste atenção nisso, e enxergar no povo um potencial muito grande.
e começou a oprimir o povo, começou a perseguir o povo. Ele foi aumentando os impostos, aumentando os impostos, aumentando os impostos, e aí quando o povo deu por si, estava trabalhando só para pagar impostos a Faraó. E quem não pagava se tornava escravo de Faraó por causa da dívida que contraía. Então perceba que Faraó vai oprimindo o povo de Deus, mas a Bíblia é linda, porque ela diz que quanto mais Faraó oprimia, mais ainda o povo ia crescendo. Quanto mais Faraó ia se levantando, mais ainda o povo ia se multiplicando. Quanto mais Faraó os afligia, mais ainda o povo crescia. E isso aqui, eu preciso abrir um parêntese, porque é profético para a tua vida essa noite. Quanto mais lutas vierem, mais ainda você vai crescer para a glória de Deus. Eu vou repetir isso: quanto mais o diabo se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua família, é sinal de que mais ainda você vai crescer para a glória do nome do Senhor. A gente precisa entender que a aflição na vida do crente é trampolim para ele crescer e Deus ser glorificado. Então esse Faraó vai oprimindo o povo, e ele percebe que quanto mais ele oprime, mais o povo cresce. E ele chega a um extremo, ele baixa uma lei dizendo que todas as crianças que nascessem de uma determinada idade, que nascessem daquele dia em diante, melhor dizendo, teriam que ser executadas se nascessem do sexo masculino. Esse Faraó chama as parteiras, que uma se chamava Sifrá, a outra Puá, e dá a elas ordens. E as ordens basicamente eram estas: vocês vão fazer os partos, quem nascer menino vocês matam, nasceu mulher vocês deixam com vida. Mas a Bíblia diz que as parteiras temeram mais a Deus do que a Faraó, e continuaram fazendo os partos e deixando os meninos com vida. Quando isso aconteceu, o Faraó percebeu o crescimento que continuava, chamou as parteiras e disse: eu dei uma ordem para vocês. E as parteiras deram uma desculpa santa, digamos assim, e falaram assim: ó grande Faraó, é que as hebreias são diferentes das egípcias. As egípcias não têm força, as hebreias têm força. Quando a gente chega, elas já deram a luz. E isso vai irritando muito a Faraó, mas é interessante que a Bíblia diz que por causa desta declaração e por causa da atitude das parteiras, o Senhor as abençoou e constituiu a elas famílias. Merece só uma nota estas parteiras aqui, porque se elas chegam diante de Faraó e dizem assim: Faraó, nós deixamos os meninos com vida porque nós tememos a Deus, Faraó ia mandar executar as duas, mas elas deram, digamos assim, uma desculpa santa, falaram com sabedoria para não perder a sua vida, e Deus as abençoou com isso. E o que eu percebo nas parteiras? É que elas uniram duas qualidades que a gente precisa ter. Elas eram tementes a Deus, mas também eram sábias para responder a Faraó. E isso é o que nós, como igreja, precisamos. Nós precisamos viver nesse século com temor de Deus e com sabedoria para responder às questões desse mundo. Tem muita gente que acha que ser crente é igual a ser ignorante. Ser crente é igual a ser tapado, me perdoe a palavra, e não é isto. Ser crente é sinônimo de ser sábio para a glória de Deus, até porque a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu tenho entendido que quanto mais crente você é, mais sábio em Deus você vai se tornando. Com uma palavra adequada, para um momento adequado, quanto mais crente você é, você vai aprendendo a entrar na hora certa, sair na hora certa, e a se posicionar. Então eu profetizo sobre você sabedoria de Deus essa noite, em nome de Jesus Cristo. Logo após isso acontecer, Faraó dá uma ordem aos soldados para sair pela cidade, para ir a Gozém e para procurar os meninos que nasceram de uma idade para baixo e executar esses meninos. Presta bem atenção nisso, porque é nesse contexto de dificuldade, é nesse contexto de opressão, é nesse contexto de um levante do inimigo, que a Bíblia Sagrada nos diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma filha também da tribo de Levi, com uma mulher, e eles tiveram alguns filhos, e um dos filhos foi depois desse decreto e dessa ordem de Faraó. E o texto do capítulo 2, que é o texto que introduz Moisés no cenário bíblico, diz da seguinte forma, algo que eu acho interessante. O capítulo 2, verso 1, e foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. É nesse contexto de dificuldade, é nesse contexto de muita opressão, que vai nascer um dos personagens mais importantes
que vai nascer o maior libertador da história do povo judeu. Porque aqui eu aprendo uma lição. É nos momentos de maior dificuldade que nascem os maiores projetos de Deus na nossa vida. Eu acho que merecer você dar um glória a Deus mais alto, porque é nos momentos de maior opressão que nascem os maiores projetos de Deus para nós. E eu aprendo com isso que é nesse momento de opressão que nasce o Moisés. E eu gosto muito da maneira que ele descreve e destrincha sobre ele mesmo, dizendo assim: foi um homem da tribo de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, repete comigo, a mulher concebeu, e deu à luz ao menino, e ele era formoso. A gente precisa entender que o escritor disso aqui foi o próprio Moisés. Foi Moisés o escritor do Pentateuco. Portanto, foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então foi Moisés que escreveu sobre Adão, foi Moisés que escreveu sobre Enoque, foi Moisés que escreveu sobre Noé, foi Moisés que escreveu sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó e sobre ele mesmo. E eu gosto disso, porque quem escreve a história de Moisés é ele mesmo. Quem escreve a história de Moisés não é outro. Quem está escrevendo o capítulo 2 é o próprio Moisés. E eu aprendo com isso que quem escreve a minha história também sou eu. Assim como foi Moisés que escreveu a história dele, Deus dá a você a graça e a oportunidade de escrever a sua própria história. No livro de Neemias, no capítulo 1, eu gosto muito da maneira que Neemias começa o livro dele, dizendo assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, estava eu em Suzã, no determinado ano, e eu recebi uma visita do meu irmão Anani. Eu gosto muito da maneira que Neemias vai começar, porque Neemias é aquele que vai reconstruir praticamente Jerusalém, vai reconstruir os muros em torno de Jerusalém, vai reerguer Jerusalém. E Neemias começa dizendo assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. O que é que ele estava querendo mostrar para nós e dizer para nós? É que naquele tempo de Neemias, quem estava escrevendo quase tudo era um escriba chamado Esdras. Foi Esdras que, de acordo com a tradição, escreveu 1º e 2º Crônicas, e que estava escrevendo muita coisa, puxando as genealogias. Mas Neemias faz questão de dizer: quem está escrevendo a minha história não é Esdras, quem está escrevendo a minha história sou eu. E isso aqui é para ficar cravado no nosso coração. Quem escreve a nossa história somos nós. É você que escreve a sua história, é você que define, é você que deve escolher, é você que deve orar, é você que deve decidir. Sabe por quê? Muitas pessoas estão vivendo uma vida de frustração, é porque elas estão entregando a caneta e o papel da sua história na mão de terceiros, na mão do cônjuge, na mão de alguém. E Deus me trouxe aqui para te dizer: acorda, quem escreve a sua história é você, com a graça e com a bondade de Deus. A gente não pode perder isso de vista. Quem decide somos nós, quem escolhe somos nós. Você lembra de Davi? Quando a Bíblia Sagrada diz que Davi desceu ao arraial para entregar algumas coisas para os seus irmãos, e viu Golias afrontando o povo de Deus, e fez a pergunta: o que é que vai ser feito para quem derrubar Golias? E imediatamente Eliabe tentou tirar a caneta e o papel de Davi da mão dele, e disse assim: volta às poucas ovelhas, porque eu conheço a presunção do seu coração. Ao longo da sua trajetória, vão aparecer muitas pessoas querendo tirar a caneta e o papel da tua mão, muitos Eliabes querendo arrancar a caneta e o papel da tua mão. Eles não enfrentaram Golias e acham que você não tem capacidade de enfrentar. Eles não tiveram coragem de empreender e acham que você também não vai ter coragem. Eles não tiveram coragem de fazer determinadas coisas, de enfrentar determinados desafios, e querem te tolir de fazer isso. Mas eu vim te dizer: em nome de Jesus, desvia de Eliabe a partir de hoje. Aleluia, eu sinto Deus nessa palavra. Desce para o arraial, porque Deus vai te dar a vitória diante deste Golias. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Não deixe nenhum frustrado, não deixe nenhum medroso tentar tirar a caneta e o papel da tua mão. Você vai descer ao arraial, vai enfrentar Golias, Deus vai te dar vitória e vai ser glorificado. É você que escreve a sua história. É você que escreve a sua história. É Moisés que está escrevendo a história dele. Olha o que ele vai botar na história dele: eu nasci e eu era formoso.
Eu gosto da maneira que ele descreve isso, porque ele está dizendo: a mulher concebeu e deu à luz ao menino que era, prega junto comigo, ela deu à luz ao menino que era, é didático, um menino que era. Então Moisés está dizendo: eu nasci e eu não era uma criança feia. Ele está dizendo: eu nasci e eu era uma criança bonita. Isso aqui não é narcisismo de Moisés. Isso aqui é uma autovalorização de Moisés. E olha que eu conheço um pouco de criança, porque eu já tive duas. E é engraçado que criança nasce mais ou menos com todas a mesma cara. Que é uma cara meio que de joelho, assim, inchado. Só muda o tamanho e a tonalidade da cor, é tudo igual. Na maternidade você vê, tem muito parecidas. Mas Moisés diz: eu não nasci igual a ninguém, eu não nasci parecendo um joelho, eu nasci e eu era formoso. O que é isso? É Moisés que está escrevendo a história dele, e é Moisés que está colocando valor na história e na vida dele. Eu posso te falar uma coisa? Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Ninguém deu glória a Deus agora, tá vendo? Mas você precisa sair daqui consciente disso. Se você não enxergar valor em você, dificilmente outra pessoa vai enxergar. Antes de alguém acreditar em você, você primeiro tem que acreditar em você e naquilo que Deus tem na tua vida. Sabe, não saber o seu valor pode te custar muito caro. Não se valorizar custa muito caro. Em nome de Jesus, é você que tem que olhar no espelho e dizer: eu tenho valor. Deus me chamou, Deus tem promessa na minha vida, Jesus morreu na cruz para me salvar, tem um projeto para mim, eu não vim a esse mundo à toa, eu vou fazer algo, e Deus vai ser glorificado através da história de honra que eu vou construir. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu vim dizer para você: não deixa a partir de hoje ninguém te pisar, dizer que você não é nada, que você não pode nada. Eu vim dizer: você pode. Se olhe no espelho e diga: eu vou, vai acontecer, vai virar, Deus é comigo. É você que tem que se valorizar. Então Moisés diz: eu nasci, eu era formoso. Ele vai descrevendo que ele era formoso, e de repente ele vai crescer até 3 meses. Quando chega a 3 meses, a mãe dele vai ocultando ele, e a Bíblia diz que chega uma hora que ela percebe que não vai dar para segurar por muito tempo esse menino, porque ele está crescendo muito, e criança chora muito, faz muito barulho. Aí a Bíblia diz que Joquebede vai tomar uma atitude. E qual é a atitude de Joquebede? Ela vai preparar um cesto de uma matéria chamada junco, vai betumar por dentro e por fora. A Bíblia diz que ela vai colocar no cesto um menino, e ela vai tentar dar uma esperança de vida ao menino, porque se ele continuar em casa, qualquer hora os soldados de Faraó vão passar e vão tomar o menino e vão executá-lo. Então ela pega o cesto, coloca o menininho dentro, vai para a beira de um rio, e há uma divergência aqui. Alguns teólogos dizem que ela colocou na água, e alguns judeus dizem que a água estava numa determinada posição, a arca foi contra a correnteza, e eu não quero entrar nesses pormenores, eu quero só falar o que a Bíblia fala, porque ela botou ali na beira do rio. Em outras palavras, o menino estava nas mãos de Joquebede até 3 meses. Quando o menino faz 3 meses, ela diz: não dá mais para esse menino ficar na minha mão. Eu vou colocar ele no cesto, vou tomar o cesto e para dar uma chance para ele de vida. E a Bíblia diz que a mãe se retira e a irmã fica de longe para ver o que vai acontecer. E o menino está lá no cesto. Aprenda uma coisa: quando o menino é posto no cesto à beira do rio, o menino sai das mãos da mãe Joquebede. Mas o menino não saiu das mãos do Deus Criador dos céus e da terra. Porque tem situações que você sai da mão de algumas pessoas, mas fique em paz, você nunca sai das mãos do Deus que te fez. Isso é maravilhoso, porque algumas vezes a gente sai da mão do médico e ele diz: não dá mais para mim. Sai da mão do advogado, o advogado diz: essa causa aí não dá para mim. Sai da mão do psicólogo, o psicólogo diz: olha, não dá para eu, não tem como, eu não sei o que fazer. Mas é para você que não está mais na mão do homem, Deus está dizendo: você continua nas minhas mãos.
Você pode me ajudar a pregar e dizer para essa pessoa que está ao seu lado: você está nas mãos de Deus. Aleluia. Diga para essa pessoa: você está nas mãos de Deus. A sua casa está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. O que você tem está nas mãos de Deus. Eu era garoto, eu gostava muito de soltar pipa. E eu lembro que eu ia para a rua soltar pipa, essas coisas, pipa, peão, bolinha de gude, está caindo em desuso nessa geração. Agora é só celular, mas eu ia soltar pipa. E se tiver alguém aqui que foi pipeiro na infância, que soltou pipa, vai entender o que eu vou falar. A gente ficava soltando pipa, e aí ficava um menino tentando cortar o outro. Aí de vez em quando alguém cortava alguém, e a pipa ficava, a gente chamava de avoada. E aí quando a pipa fica voada, vai aquele bolo de menino correndo na direção da pipa. Não sei se você já viu essa cena. É por causa de uma pipa de centavos, eles passam na frente de carro, quase são atropelados por bicicleta, joga pedra, faz de tudo. E aí eu lembro que ia aquele bolo de garotos em direção à pipa, e tem uma senha para fazer todo mundo desistir daquela pipa que estava voada. Quando alguém pega, esse alguém pega a linha, rabiola a pipa, e o que esse alguém diz? Está na mão. O tá na mão é mais ou menos isso que significa: pode voltar todo mundo que a pipa tem dono. Entendeu ali? Disse aleluia. Eu vim dizer para você que hoje Deus está bradando para o universo ouvir: a tua vida está na mão. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Eu profetizo que o inferno vai ter que recuar contra o teu casamento. Eu profetizo que o inferno vai ter que recuar contra os teus negócios. O inferno vai ter que recuar contra o teu ministério. Eu sinto uma graça de Deus nessa palavra, porque o que você tem está nas mãos de Deus. Abarachúria. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não está mais na mão de Joquebede, mas continua na mão de Deus. E se tem coisa maravilhosa, é estarmos na mão de Deus. Diz a Bíblia que o cestinho fica ali, e aí quem desce no rio é a filha de Faraó para se banhar com as donzelas. A filha de Faraó acha estranho aquele cesto e diz para uma donzela: pega lá e traz para mim. A donzela pega e traz o cesto na mão da filha de Faraó. E o que vai acontecer agora aqui é o que vai deixar Miriam perplexo. Ela vai olhar e vai estranhar a atitude da filha de Faraó, porque a Bíblia diz que a filha de Faraó abre o cesto. Quando ela vê o menino do cesto, a primeira coisa que ela pensa é: dos hebreus é este menino. E a Bíblia diz que ela vai pegar o menino do cesto e vai abraçar o menino e vai sentir compaixão e amor pelo menino. Só Deus faz isto. Porque foi o pai dela que mandou matar todos os meninos que nascessem dos hebreus. Então ela tinha todos os motivos do mundo para virar o cesto no rio e deixar o menino morrer afogado. Mas ela olha, e isso aqui eu acredito, Deus trocou o sentimento no coração dela, de uma raiva, um rancor, uma ira que ela tinha contra os hebreus, em amor, bondade e misericórdia para amar esse menino. Porque quando Deus tem projeto na nossa vida, Ele coloca sentimento e muda sentimento no coração de pessoas. Oh, glória a Deus, você recebe isso essa noite. Enquanto você está aqui adorando, Deus está tocando em corações para criar situações para te favorecer, porque Ele tem um projeto para você. Aleluia. Ela ama o menino. Quando a Miriam, que estava de longe, vê isso, fica espantada, se aproxima. Eu posso te falar mais uma coisa: tem muita gente que na cabeça deles a tua vida é uma incógnita. Miriam não sabe se o menino vai viver, se vai morrer, por isso que ela está de longe olhando. E tem muita gente como espectador da tua vida, porque na mente deles a tua vida é uma incógnita. Eles pensam: será que vai viver, será que vai morrer? Será que vai continuar crente, será que vai desviar? Será que vai conseguir? Será que não vai conseguir? Será que vai entrar ou não vai? Como será que vai ser? Eu vim dizer para você que, embora você seja uma dúvida na cabeça de algumas pessoas, na mente de Deus você já é uma certeza. Eu vou repetir isso para você tomar posse. Na mente de alguns você é dúvida, na mente de alguns você é uma interrogação. Agora na mente de Deus tem um projeto escrito para a tua vida, e você é uma certeza para Ele. Ela
ela se aproxima porque vê que a filha de Faraó demonstra amor e vai dizer assim: a senhora quer que eu traga uma das hebreias que cria esse menino para a senhora? Aí a filha de Faraó diz: vai. Aí a menina corre na mãe, diz: mamãe, a mãe está esperando, o rio encheu e levou o cesto. De repente a mãe está esperando, o cesto virou, o menino morreu, o cesto foi embora, a gente não sabe o que vai acontecer. A mãe de Moisés tinha todos os motivos para aguardar uma notícia ruim, mas ouviu sobre ele uma notícia boa: ele está vivo. Oh, glória a Deus. Tem gente esperando ouvir notícias ruins, mas eu vou dizer para você: tenha fé, vão ouvir notícias boas ao teu respeito. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Tem gente achando que vai ouvir faliu, tem gente achando que vai ouvir de você quebrou, tem gente que tá achando que vai ouvir da tua vida e desviou, está lá no pagode de novo. Não vai ouvir, está pregando a palavra, está abrindo uma nova filial, está crescendo, está fluindo. Não vão ouvir notícias ruins, mas boas a teu respeito. A mãe fica espantada, se aproxima da filha e corre em direção à filha de Faraó. Quando ela chega, a filha de Faraó vai criar um programa assistencialista e vai dizer assim: eu vou te pagar um salário e você vai criar esse menino para mim. Eu aprendi aqui que não foi o PT que criou o Bolsa Família, foi a filha de Faraó. Receber para criar o próprio filho. Só Deus faz isto. Eu profetizo uma providência de Deus extraordinária para você. Depois que o menino é desmamado, a Joquebede devolve o menino à filha de Faraó. E esse menino vai ser criado em toda a estrutura egípcia e de Faraó. E os teólogos dividem a vida de Moisés aqui em 3 partes de 40 anos. Portanto, 120 anos. Os primeiros 40 anos ele passou como filho da filha de Faraó. Agora imagine você a estrutura egípcia, que era fantástica. Naquele tempo eles construíram as pirâmides que estão de pé até hoje. A tecnologia era muito avançada. As pirâmides são uma maravilha da engenharia. Até hoje os engenheiros não sabem como, sem tecnologia, eles conseguiram construir e estar de pé até hoje. Há um tempo atrás eu levantei uma parede numa casa minha, a parede rachou com 1 mês. Porque o Egito era avançado. Então, se fosse hoje, era mais ou menos assim. Um menino sair de uma comunidade ou de um bairro simples no Rio de Janeiro, e esse menino ser levado para a nação de ponta, Estados Unidos, e ser criado nas melhores escolas dos Estados Unidos, e estudar, se formar em Harvard, e crescer num padrão de vida de bilionário, porque era isso que ele era, da família mais importante no Egito. Então imagine você, um garoto sai daqui com 10 anos, 8 anos, 5 anos, e vai morar nos Estados Unidos, e desfrutar do melhor que o recurso que o dinheiro pode dar, e volta dos Estados Unidos com 40 anos. O que você pensa que, como ele vai estar? Totalmente caracterizado como um americano. Ainda mais se ele for para uma família só de americanos, que foi o caso de Moisés, foi uma família só de egípcios. Era Faraó a filha. Só egípcio naquela corte. Presta atenção no que eu vou te falar que você vai entender. Aí esse Moisés já está aculturado com a cultura egípcia. Eu imagino aqui um Moisés que vai descer, porque eu já estou no verso 11, que vai descer a Gozém, a parte do Egito, onde moravam os hebreus, preste atenção nisso, vai descer lá com a cabeça raspada, porque os egípcios, era a cultura deles, eles não tinham pelos, detestavam pelos. Ele vai descer lá com uma roupa de egípcio, de repente com os olhos pintados como egípcio. É como um garoto que vem de lá dos Estados Unidos com 40 anos, saiu daqui com 8, volta com 40, ele vai voltar com roupa americana, o português dele vai ser embolado. Então é isso que eu quero que você entenda de Moisés. Quando ele desce ao Egito, é um Moisés, quando ele desce onde moravam os hebreus no Egito, é um Moisés com cara de egípcio, com fala de egípcio, com caracterização, com estereótipo de egípcio, mas o sangue que corria na veia dele ainda era sangue de hebreu. Quando ele desce, a Bíblia diz que ele vê uma cena que vai mudar a vida dele. E de tudo que eu estou falando, eu acredito que isso é o que tem que ficar mais marcado em você.
ele vê um egípcio maltratando um hebreu, um egípcio batendo no hebreu, um egípcio agredindo um hebreu. Essa cena vai mexer com a vida de Moisés. Essa cena vai balançar a estrutura dele por dentro. Por quê? Porque tudo que ele tem, ele deve a Deus que proporcionou, mas ele deve ao Egito, porque foi no Egito que ele foi criado. Foi como filho da filha de Faraó que ele foi criado. Isso vai balançar ele quando ele vê o egípcio maltratando e brigando com o hebreu, porque por fora ele é egípcio, ele conhece a cultura egípcia. Mas vai balançar ele porque ao passo que ele vê o hebreu sendo maltratado, o sangue que corre na veia dele é hebreu. E o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que essa cena diante de Moisés, um egípcio brigando com o hebreu, refletiu uma cena dentro dele. Porque assim como diante dele tinha um egípcio brigando com um hebreu, dentro dele também tinha um egípcio e dentro dele tinha um hebreu. E você precisa entender que assim como Moisés esteve diante dessa cena, egípcio contra hebreu, todo dia que eu acordo eu vejo o egípcio dentro de mim brigando com o hebreu, você vê o egípcio dentro de você brigando com o hebreu. E o que é isso? O que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer, ou te relembrar o que disse o apóstolo Paulo na epístola aos Gálatas, que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, de modo que assim como Moisés viu o egípcio brigando com o hebreu e refletia um conflito interno dele, nós todo dia vimos, nós observamos dentro de nós a carne lutando contra o egípcio, a carne lutando contra o egípcio lutando contra o hebreu, a carne lutando contra o espírito. Você precisa entender uma coisa: dentro de você tem um egípcio, e dentro de você tem um hebreu, dentro de você tem um eu espiritual que quer fazer a vontade de Deus, que quer orar, mas dentro de você também ainda existem impulsos carnais que você herdou de um Adão que pecou. E eu preciso te dizer que todo dia você vê esse conflito, como Moisés viu. Todo dia o hebreu que está em você quer orar, mas o egípcio que está em você quer falar mal da vida dos outros. Todo dia o hebreu que está em você quer fazer o bem, e todo dia o egípcio que é em você é egoísta e só pensa em si mesmo. Todo dia o hebreu que é em você quer carregar a cruz, mas todo dia o egípcio que é em você quer desistir do evangelho e viver o que quer viver. Mas eu vim dizer que hoje é noite de você fazer como Moisés. Moisés matou o egípcio, glória, e ficou com o hebreu. É noite de Deus te dar graça, lamácia, teremachúria, para você matar o egípcio e deixar o hebreu vivo. Dentro de você há um conflito. Não adianta você olhar para mim agora e fazer cara de anjo. Não. Existe um conflito aí dentro. Se Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará? Porque o mal que eu não quero fazer, este eu, e o bem que quero fazer, eu não. Se Paulo disse isso, quem somos nós para querer colocar uma auréola e duas asas? Não tem um egípcio brigando com um hebreu aí. E é isso que eu preciso te alertar. Tem um egípcio brigando com um hebreu aí. E Deus está dizendo para alguém hoje, de repente é para uma pessoa essa palavra: mata esse egípcio hoje. Eu vou repetir: mata o egípcio hoje. Mata esse desejo carnal hoje, porque isso pode te matar e matar o que Deus tem na tua vida amanhã. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sei que tem egípcio que é difícil, que parece que é uma mistura do Anderson Silva com Vitor Belfort, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou te fortalecer. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado, glória a Deus, glória a Deus. Você pode levantar a mão dessa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus para identificar esse egípcio, esse desejo carnal, e mortificar ele em Cristo Jesus, porque Deus tem um projeto lindo para você. E Moisés pela fé decidiu não aceitar ser chamado filho da filha de Faraó, antes preferiu sofrer com o povo de Deus. Pela fé você vai matar esse egípcio hoje, e Deus vai ser glorificado. Aleluia. E eu vim dizer mais: não faça conta. Porque às vezes o nosso problema é que a gente quer fazer conta. Como assim, Bruno? A gente quer fazer conta, a gente pensa assim: poxa, se eu matar o egípcio, isso
é uma ação que vai trazer contra mim uma reação. Qual reação? Eu vou me tornar inimigo de Faraó. Eu vou perder as regalias do palácio. Eu vou ter que sair do palácio. E a gente faz esse tipo de conta. Mas se eu matar esse egípcio, se eu matar esse desejo, se eu cortar esse ciclo maligno, eu vou ter que abrir mão do palácio. Eu vou ter que abrir mão de tudo que eu tenho lá. E eu vou ter que ir para o deserto. Eu vim dizer para você, é melhor estar no deserto em paz com Deus do que no palácio comendo na mão de Faraó. É melhor estar no deserto com a consciência tranquila do que estar no palácio sem conseguir dormir, com a tua consciência te acusando, te detonando, com os frutos da maldade florescendo e vindo à tona. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, vem para o deserto, porque eu vou tratar você no deserto. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer para alguém, se você for para o deserto, você vai viver com Deus nesse deserto que você jamais viveria no palácio na mão de Faraó. Moisés decide, ele mata o egípcio, se torna inimigo de Faraó, e a Bíblia diz que ele tem que fugir para o deserto. E aqui está mais 40 anos da vida de Moisés. Abriu mão do palácio, abriu mão das regalias de um príncipe para ir para o deserto. No deserto, Deus deu continuidade ao que tinha ele. Ele casou com uma mulher, se aproximou de um sacerdote, arrumou um emprego. Antes ele que era só servido, no deserto vai aprender a servir. E são muitas as coisas que você aprende no deserto e jamais aprenderia no palácio. É interessante que o capítulo 3 vai mostrar para nós uma das primeiras delas. Quando a Bíblia diz, e Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. Repete comigo, as ovelhas não eram de Moisés, eram de Jetro. O que é que Deus vai fazer no deserto com Moisés? Deus vai desintoxicar ele de tudo aquilo que ele aprendeu e viveu no palácio, para reensinar ele a ser um líder de verdade, para ser o libertador. E esse processo todo envolve a ele o aprendizado de algumas lições. Uma delas que é interessantíssima é essa, porque no palácio, aquilo que vigora é a politicagem, é o desejo em torno do trono, de ser possuidor do trono, de herdar a coroa de Faraó. Então, o sentimento que vigora no palácio é o sentimento de posse, o desejo desenfreado de ter. Aí no deserto, Deus vai ensinar Moisés que ele vai apacentar ovelhas que não são dele. Vai ensinar ele a arte do desprendimento. Você quer uma lição que Deus te ensina sempre no deserto? A mesma coisa que ensinou a Moisés, que você não é dono de nada. É tudo de Deus, você é só mordomo daquilo que é dele. Sabe qual é o maior mal desse tempo? É o sentimento de posse que algumas pessoas têm. Em coisas, em situações, em posições, e sentimento de posse até que pessoas têm em cima de pessoas. Isso é extremamente ruim e mal para o ser humano, por quê? Porque quando você se sente dono de algo, possuidor, ávido de algo, não é somente você que possui esse algo, é esse algo que passa a te possuir. E tem muita gente se perdendo, porque esse sentimento entrou nele, e ele foi tão ávido em cima de um carro, que não é ele que tem o carro, é o carro que o tem. Não é ele que tem o dinheiro, é o dinheiro que o tem. E eu vim alertar você para isso. De repente Deus está te colocando no deserto para te ensinar a ter coisas sem que estas coisas te tenham. Se você aprender isso, não há limites para aquilo que você pode receber de Deus. Isso é uma arte da vida espiritual e da vida cristã. Entender que você tem coisas, mas estas coisas não te têm. Sabe, eu profetizo que você tenha carros, mas os carros não te tenham. Que você tenha dinheiro, mas o dinheiro não te tenha. Que você tenha posições, mas as posições não te tenham. Porque o único que pode te dominar e te possuir é o Espírito Santo de Deus.
O Martin Luther King dizia assim: tudo aquilo que eu segurei na minha mão eu perdi, mas tudo aquilo que eu deixei na mão de Deus ainda tenho. Ele estava querendo dizer, não tem nada meu, é tudo de Deus, está na mão de Deus, é com Ele. Eu estou só cuidando, administrando aquilo que Ele quer que eu administre. Aprenda isso a partir de hoje, a ter as coisas sem deixar que elas te tenham. E a segunda lição que ele vai aprender aqui para a gente encerrar é que Deus se revela para ele. Ele estava num lugar santo, ele ia sempre àquele lugar, mas a Bíblia dá conta de que ele vê naquele dia algo diferente. Ele vê uma sarça que ardia no fogo, mas não se consumia de jeito nenhum. Aí ele olha e Moisés diz: virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça, ela não se queima. Quando ele se vira para ver, imediatamente Deus brada a ele do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. E Deus diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Oh, glória a Deus. Ele vai tirar as sandálias dos pés, vai se aproximando da sarça, e de novo Deus vai falar com ele. Deus vai dizer: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Isso é maravilhoso, porque Deus não diz só sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele diz: eu sou o Deus dos teus pais. Você sabe qual é o nome do pai de Moisés? Arão. A mãe, Joquebede. Não eram conhecidos na terra, mas eram conhecidos por Deus no céu. Deus não faz acepção do mesmo jeito que Deus é o Deus da Fernanda Brum, Deus é o teu Deus. Do mesmo jeito que Deus é o Deus do Billy Graham, Deus é o Deus de tantos pregadores, tantos pastores, do T.D. Jakes, Deus também é o meu Deus, é o seu Deus. Do mesmo jeito que eles dobram o joelho e Deus ouve, você dobra o teu joelho e Deus te ouve. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés encobre o rosto, porque ele teme olhar para Deus. E Deus fala para ele: eu vi a aflição do meu povo, e eu desci para os fazer subir. Oh glória! Isso está em qualquer Bíblia, essa frase de Deus: eu desci para fazer o meu povo subir. Isso é um prenúncio da obra de Cristo. Desceu para nos fazer subir. Vou falar de novo: ele desceu para nos fazer subir. Eu desci para fazer o meu povo subir a uma terra que mana leite e mel. Aí Moisés fica com medo e diz: eu sou pesado de língua, eu já tenho 80 anos. Quando Deus aparece para Moisés, ele não era mais um garoto, não era um homem de meia idade, era um senhor já de 80 anos. Quantos anos? Então ele tinha tudo para pensar assim: já casei no Egito, tenho meu empreguinho aqui estável com meu sogro, acabou para mim. Mas aí Moisés vai aprender uma lição e eu quero encerrar com ela. Aquilo que para Moisés era o fim, para Deus era só o começo. E eu vim profetizar para quem crê: aquilo que para você é o fim, para Deus é só o começo. De repente você entrou aqui, você está dizendo: já passou meu tempo, já foi, Jeová. Eu vim dizer: fique em paz. O que para você é o fim, para Deus é só o começo. E o que Moisés precisa fazer? Só obedecer. Porque Deus diz: vai, eu vou te enviar. Aí ele questiona e diz: não dá para mim. Aí Deus: vai, porque sou eu que estou indo contigo. E você vai dizer assim aos filhos de Israel: eu sou o que sou, te enviou. Eu não sou especialista em hebraico, mas a tradução mais próxima daquilo que Deus falou para Moisés foi isso: eu sou o que precisarem que eu seja, está te enviando. Por que Deus fala isso? Porque a religião no Egito era politeísta. Havia um panteão com muitos deuses. Para cada coisa e situação e demanda era um Deus, uma entidade diferente.
Aí Deus está enviando Moisés e está dizendo: olha, em uma nação com muitos deuses, você vai chegar lá levantando essa bandeira. Eu fui enviado por aquele que diz: eu sou o que precisar que eu seja. Em outras palavras, se vocês tiverem eu na vida de vocês, vocês não precisam recorrer a entidade nenhuma, eu sou suficiente. Aleluia, eu vim profetizar para você, esse Deus que diz: eu sou o que você precisar que eu seja, que quer trabalhar na tua vida, que quer te levantar, e que está te dizendo que para você é fim, para mim é começo, diz o Senhor. Você pode levantar as tuas mãos e adorar a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo: eu sou suficiente para suprir essa necessidade. Eu sou suficiente para preencher todas as áreas da tua vida, para preencher a tua alma. Deus é o que você precisar que Ele seja, Ele é suficiente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que entrou aqui essa noite e está afastado dos caminhos do Senhor, vem de vez em quando à casa de Deus, um mês vem, outro não vem, e você tem algumas questões internas. Há um egípcio em você que te segura lá fora, mas Deus está quebrando a força desse egípcio hoje, e está te dizendo: vem viver aquilo que eu quero que você viva. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida para esse Deus maravilhoso? Sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que queira voltar para esse Deus maravilhoso? Sai do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Vem. Vem, porque Faraó não te merece. Vem porque Faraó só te engana e só te ilude. Vem porque o que Faraó pode te dar é transitório, é passageiro. O que Deus tem para você é eterno. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas eu vou ter que abrir mão do palácio, da corte. Vem, porque o que Deus tem é melhor. O que Deus tem é o projeto original para você. O que Deus tem é restauração. Eu tenho dito isso onde eu tenho passado e repito aqui: com a graça de Deus, todos os novos começos são possíveis. Sai do teu lugar e vem. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode fechar os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vence esse egípcio hoje, vem. Vem porque Deus tem algo para você. Vem porque Ele tem uma nova vida para você. Vem porque Ele tem transformação para a tua história. Oh glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que para você é fim, para Ele é começo. Deus estabelece as coisas. Deus traz à existência as coisas que não existem. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. E tem algumas pessoas aqui à frente. Você pode fechar os teus olhos. Tem pessoas aqui que estão abrindo mão de Faraó, abrindo mão do palácio, para abraçar o que Deus tem. A decisão mais maravilhosa que Moisés tomou foi essa: matar o egípcio e viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. No início pareceu ser a atitude errada, porque foi deserto, mas depois ele virou o maior libertador da história do povo judeu. Uma das personalidades mais importantes. Via Deus, e Deus falou dele. A outros eu falo por sonhos, mas Moisés é meu amigo, eu falo face a face. Oh, glória. Você sabe o que é isso? Falar com Deus face a face. Ele está dizendo: se você abrir mão do palácio de Faraó, o melhor que eu tenho para te dar sou eu mesmo na tua vida, face a face. Glória a Deus. A igreja estende as mãos para cá. Glória a Deus. Tem algumas vidas aqui na frente.
os teus olhos em nome de Jesus. Que eu quero orar por estas vidas e por você também que ouviu essa palavra, está aí no seu banco e é crente. Senhor, eu te entrego estas pessoas que vieram à frente. Eu te entrego o teu povo que ouviu a tua palavra esta noite. Senhor, estas pessoas que estão de joelhos dobrados diante de ti. Senhor, que de hoje em diante esta atitude delas venha reverberar em uma nova vida para a vida delas, em uma nova história, um novo começo. Que de hoje em diante elas quebrem todo o vínculo com Faraó e pelo sangue de Jesus se aproximem novamente de ti, ó Pai. Senhor, que de hoje em diante essa atitude dê forças a elas para permanecerem nos teus caminhos, porque aquilo que o Senhor tem é muito melhor do que aquilo que Faraó pode proporcionar. Senhor, toma o teu povo que ouviu a tua palavra esta noite, porque foi pela fé que Joquebede colocou Moisés lá. Foi pela fé que ele foi achado, foi pela fé que ele foi criado, aprendendo o melhor do Egito. Pela fé ele escolheu ficar do lado do povo de Deus e sofrer por um tempo. Pela fé ele matou o egípcio, pela fé ele foi para o deserto. Pela fé, e na fé Deus apareceu para ele, chamou ele, mudou a vida dele. É pela fé a tua igreja vai viver coisas extraordinárias. Pela fé nós estamos matando a carne mais uma vez esta noite, mortificando nossos membros em Cristo Jesus, para glorificarmos o teu nome nessa terra. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e que a tua palavra fique cravada no coração destas pessoas e no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade. Vamos louvar o Senhor. O meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser limitam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e mal nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, pois se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Só ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Nós abrimos o culto nessa noite com um versículo que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz que Deus tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Existe uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 4, em que Jesus estava num barco, e esse barco passava por muita tempestade, um vento muito forte, as ondas eram imensas, mas Jesus, num determinado momento, a palavra diz que ele se levantou, e ele falou para o vento e para o mar se aquietar. Os discípulos ficaram surpresos porque o mar obedeceu, as ondas se acalmaram, o vento cessou, e os discípulos perguntaram: que homem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Eu não sei o que você tem passado, quais são as dificuldades, as tempestades, mas o que foi pregado hoje aqui foi todo o tempo que Deus está no controle de todas as coisas. Na minha infância, minha mãe teve muitos filhos também, e quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, eu estava na rua, quando um parente chegou, eu estava descalço, sem blusa, andando no meio da rua, minha mãe com muitos filhos, e um parente olhou para mim e falou assim: o que vai ser dessa família? O que vai ser desses meninos? Talvez para os olhos humanos, o nosso problema não tem solução, mas um dia Jesus entrou na minha vida e na minha família, e Ele mudou a nossa história. Saia daqui hoje crendo que Deus tem poder para mudar a tua vida infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não olha para as circunstâncias, olha para o teu Cristo, olha para o teu Salvador. Ele tem poder de mudar a tua história. Creia. Não saia daqui hoje como um culto a mais, mas um culto em que Deus colocou uma fé tamanha tal que a tua vida mudou. Que a honra, a glória e o louvor seja dado ao Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Chamar o pastor José Mendes aqui à frente. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu carinho que percebemos e sentimos nessa noite, pela tua graça que nos perdoa e nos dá uma nova chance. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Bruno, que se deslocou, ó Deus, lá de Campo Grande, para que a tua palavra fosse pregada nessa noite. Abençoa o teu filho, como tu tens abençoado, guarda, livra-o de todo mal, toma a sua família em tuas mãos, o seu lar,
Que o teu filho continue sempre cheio do teu poder, cheio da tua graça, cheio do teu Espírito Santo, pregando a tempo, a hora e a fora de hora. Que ele seja, Deus, cada vez mais usado pelo Senhor. Obrigado pelo carinho dele, pela presença dele aqui hoje, que foi, Deus, a tua boca nesse lugar. Toma, Deus, as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Jesus, as nossas famílias em tuas mãos. Toma, Pai, todas as nossas tempestades em tuas mãos. Assim como Jesus disse para aquele vento e para aquelas ondas: aquieta-te. Nós hoje, com autoridade no nome de Jesus, nós declaramos hoje para o povo de Deus que toda tempestade vai se aquietar, que toda luta terminará, que toda enfermidade será tirada, que toda dificuldade no teu lar hoje vai cessar, que toda angústia vai sair pelo poder do nome de Jesus. Alegria voltará a reinar. Jesus vai transformar aquilo que você talvez achou que nunca seria transformado, mas Ele tem poder, Ele tem graça, Ele tem amor. E hoje você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, sabendo que Deus tem cuidado de vós. Senhor, nos dê uma noite tranquila, um sono reparador, uma semana abençoada, e que possamos chegar em nossos lares, cheio da tua presença, declarando para todos que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, e não há outro além de ti. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga: aguarda a bênção apostólica. Amém, querido? Só para avisar que no dia 7 tem batismo às 9 horas da manhã. Porventura você quer se batizar? Pega a ficha aqui comigo. Ou você está vindo por transferência, pode pegar a ficha comigo aqui, tá ok? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa noite abençoada. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e apresentar-vos imaculado e irrepreensível, mediante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, mediante Jesus Cristo, seja honra, majestade, império e domínio, mediante todas as eras, pelo século do século. Toda a igreja diz: amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser limitam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei